eu tenho uma coisa para te falar que carrego desde que me entendo por gente. Minha filha com o camarada que varreu minha fazenda. Ele não varreu, pai a seca varreu. Ele só ficou de pé quando tudo caiu. Pega essa viola e some daqui. Ele saiu pela estrada de chão batido, com uma trouxa de roupa amarrada no ombro e uma viola desafinada na mão. R$ 380 no bolso, sem acerto, sem referência, sem um aperto de mão. O sol do sertão ainda estava alto e a poeira cor de ferrugem que o vento levantava grudava no rosto como se a própria terra quisesse apagar o que restava daquele homem. A viola tinha uma cravelha torta e a prima soltava o ponto na segunda casa. Ninguém da fazenda tinha querido consertar. E Décio segurava o instrumento com uma mão e segurava o choro com a outra. Nenhum dos dois segurou tudo. O nome do homem era Décio Leão, 27 anos. Pele curtida de roçado. Mãos calejadas de quem trabalhou desde os 13, 7 anos servindo a fazenda Boa Esperança. No sertão do Ceará, a 40 quilômetros de Quixadá. Sem um dia de atraso, sem um peão desviado, sem uma res perdida que não tivesse explicação. 7 anos dormindo num quarto de adobe com janela de madeira que não fechava direito. Acordando antes do galo e voltando depois do escurecer sem que ninguém perguntasse se ele tinha comido. E numa conversa de menos de 5 minutos debaixo da sombra de uma gameleira. Com o patrão encostado na grade do curral como quem está dispensando um cachorro, aqueles 7 anos foram varridos como palha de milho no terreiro. A viola que ia junto na trouxa se chamava Morena. Madeira de cedro, corpo escurecido pelo tempo, braço empenado por uma umidade que nunca deveria ter entrado num instrumento daquele. O patrão tinha mandado entregar como parte da dispensa, não por generosidade, mas por desprezo. Era a forma de dizer, isso aqui não vale nada, assim como você. Um violeiro dispensado e uma viola torta caminhando juntos pela estrada numa tarde de julho que o sol ainda queimava como se fosse meio-dia. Quase lá, Morena. Mas o que ninguém sabia naquele momento era que aquele homem e aquela viola iam mudar tudo. E que a fazenda que os expulsou um dia seria dele. A fazenda Boa Esperança ficava no sopé da Serra do Estevão. No Ceará, 300 hectares de pasto nativo, um açude que virava barro na seca e enchia na quadra chuvosa. Uma sede de tijolo rebocado com varanda de frente e um dono chamado Coronel Aristeu Vasconcelos, que tomava café coado na hora toda manhã olhando o horizonte como se o sertão inteiro lhe pertencesse. Nome conhecido nas feiras de gado de Quixadá e de Senador Pompeu. Presença certa nos arraiais dos municípios vizinhos. Aristeu era o tipo de homem que confundia respeito com medo e tradição com direito adquirido. E tinha uma filha única, Raquel, 24 anos. Professora de escola pública, bonita e criada com a convicção silenciosa de quem aprendeu desde cedo que certas cercas existem mesmo que ninguém as veja. Décio pertencia ao lado de cá dessa cerca. Pelo menos era o que todos achavam. Ele chegou a Boa Esperança 7 anos antes, com uma alpercata remendada e o costume de olhar para o chão quando o adulto mais velho falava. O capataz olhou para ele por 2 segundos e apontou para o rancho dos camaradas. Ninguém perguntou o nome completo. Camarada era camarada, tinha função, não tinha identidade. E Décio aceitou aquilo porque precisava do salário de R$ 500 e porque dentro daquela fazenda havia algo que ele amava mais do que qualquer coisa no mundo: música. Não como passatempo, como linguagem. Décio entendia a viola e voz de um jeito que escola nenhuma ensina. Era coisa herdada do avô, um repentista do Cariri que morreu antes de ver o neto crescer. Mas deixou nele uma sabedoria de cantoria que vai além do técnico, além da teoria. O avô dizia que a música não mente, que a canção sente o que o homem esconde, e que para entender uma toada de verdade você precisa primeiro entender o que ela veio curar. Décio cresceu repetindo isso sem entender. Na Boa Esperança aprendeu o que significava. Nos fins de semana, quando conseguia folga, ele ia a pé até a feira de Quixadá, sentava numa calçada e tirava música com a viola emprestada de um compadre feirante. Não passava o chapéu
Não cobrava nada. Ficava ali porque precisava. Porque naquelas horas, com a viola no colo e a voz saindo rasgada no ar seco do sertão, Décio Leão não era camarada de ninguém. Era ele mesmo e havia Raquel. Esse sentimento ele nunca deixou sair. Ficava guardado no fundo do peito como brasa coberta de cinza, sempre quente, nunca chama. Ele a observava quando ela chegava da cidade nos fins de semana. O carro empoeirado parando no terreiro, a sacola de livros no banco de trás, observava o jeito dela cumprimentar os trabalhadores pelo nome, diferente do pai. O modo como ela parava perto do açude no fim da tarde e ficava olhando pro horizonte, como quem está lendo alguma coisa que ninguém mais consegue ver. Décio sabia que aquele sentimento era proibido. Não por lei, pela estrutura invisível que separa o camarada da filha do coronel tão eficientemente quanto uma cerca de arame liso. Mas numa tarde de sábado de julho, a brasa virou chama por um segundo. Só Raquel estava sozinha sentada na beira do açude. Décio se aproximou, tirou o chapéu e, com a voz travando nos dentes, disse que tinha uma coisa para falar que carregava há muito tempo. Ela ouviu as primeiras palavras, franziu a testa, levantou devagar e foi embora em direção à sede sem dizer uma sílaba. Não disse nada. Simplesmente foi embora como quem não ouviu. Naquela noite, Raquel contou para o pai não por maldade. Por espanto, contou sacudindo a cabeça como quem conta um absurdo que não cabe na cabeça. Aristeu não sacudiu a cabeça. O rosto endureceu igual a pedra de granito. Mandou chamar Décio de manhã cedo debaixo da gameleira. A voz saiu sem raiva aparente, que é o pior tipo de voz que existe. Você está dispensado. Pega sua trouxa e vai embora hoje antes do sol cair. Agradeça que estou te mandando embora de bem. Não houve acerto, não houve aviso prévio. Aristeu foi até o rancho, pegou a viola velha que ficava pendurada na parede do galpão. Uma morena de cedro torto que ele tinha ganhado num pagamento de dívida e nunca tocado, e estendeu para Décio com 2 dedos, como quem entrega algo sem valor. Leva essa viola e some, é o que você merece. A casa de um primo em Crato ficava a 90 quilômetros ao sul pela estrada de barro. Décio foi a pé até a rodovia e pediu carona num caminhão de farinha. Chegou de noite com os pés em carne viva. O primo ofereceu um canto na varanda e um prato de cuscuz. Décio largou a trouxa no chão, sentou no degrau e chorou. A última vez na vida. Na manhã seguinte, começou a trabalhar. A viola morena tinha o braço empenado e a prima desafinava na segunda casa. Décio não tinha dinheiro para luthier. Tinha o que o avô ensinou. Deixou o braço em repouso sobre um pano úmido de algodão por 3 dias, amolecendo a madeira devagar. Lixou o topo da pestana com pérea fino que pediu emprestado na marcenaria do bairro. Trocou a cravelha torta por uma improvisada de parafuso rosqueado que um ferreiro do mercado fez sem cobrar. Passou óleo de linhaça na madeira ressecada e esperou secar à sombra. O cheiro daquele óleo impregnava a varanda inteira, denso e amadeirado, misturado com o bafo quente do vento do Cariri e o frio da madrugada que entrava sem pedir licença. Em 3 semanas, a morena afinava. O primo tinha um vizinho que trabalhava como sonoplasta na Rádio Am de Crato. Décio foi até lá pedir para gravar uma demo numa quarta de tarde. Quando o estúdio ficava vazio, o homem ouviu a voz dele uma vez e disse: "Senta aí, rapaz." De novo, Décio gravou 4 canções naquela tarde. Letras que ele tinha composto nos 7 anos de fazenda. Nos fins de semana de calçada na feira, nas noites de adobe com janela que não fechava. Letras de roça, de seca, de gente que acorda cedo e deita tarde e nunca aparece no cartaz de ninguém. Eu tiro som no escuro porque a luz aqui custa caro. Trabalho para outro e a cerca nunca é minha. Mas no que eu canto, ninguém manda não. Você acredita que um homem que perdeu tudo, sem gravadora, sem contato, sem sobrenome de família conhecida, consegue chegar ao topo da música que o sertão pariu? Ou existem coisas que o dinheiro e o nome constroem que o talento sozinho nunca alcança? Pensa nisso.
Porque o que aconteceu depois vai te fazer questionar tudo que você acredita sobre merecimento. Se essa história já tocou seu coração, comenta aqui embaixo o nome da sua cidade. Vamos ver por onde esse vídeo está passando. E já se inscreve no canal e marca o sininho para não perder o que vem por aí. Décio começou a tocar em forró de bairro no Crato com uma disciplina que assustava quem via. Trabalhava de diarista em obra até o meio-dia. Descansava 1 hora e das 2 até escurecer e ensaiava sozinho na varanda do primo com o celular, velho filmando a postura e a embocadura. Estudava vídeos de cantadores antigos do YouTube até a bateria morrer. Adaptava frase por frase para a realidade do que tinha. Era um homem sozinho numa varanda de barro, afinando uma viola que o mundo tinha dado como lixo. E então, em 2019, Décio se inscreveu no Festival de Música Caipira e Sertaneja de Juazeiro do Norte, a mesma região. O mesmo mundo que o tinha expulsado. Entrou no palco com a camisa de algodão passada que tinha, a calça de brim surrada e a viola morena pendurada no ombro por um cordão de couro improvisado. O apresentador pronunciou o nome errado. Ninguém na plateia virou a cabeça quando ele subiu. Quando ele abriu a boca, tudo mudou. A voz de Décio Leão era daquelas que não precisam de microfone para chegar no fundo do peito. Era rasgada na medida certa, com aquela quebra no agudo que o sertão produz em quem chorou de verdade antes de cantar. A letra falava de cerca alheia e de sonho que a seca não leva. E a viola respondia a cada frase como se soubesse antes de ser tocada. A plateia ficou em silêncio primeiro, depois veio o som. Não de palma, de reconhecimento. Aquele murmúrio baixo de quem ouve algo e pensa: esse aqui viveu o que está cantando. Primeiro lugar, prêmio de R$ 3.500 e um troféu de barro cozido. Décio desceu do palco, colocou a viola no estojo improvisado de papelão reforçado com fita e ficou parado por um segundo mais longo que todos os outros. Não ergueu o braço, não gritou. Apenas olhou para o horizonte além do telhado de zinco do barracão, na direção de uma estrada de barro vermelho, a 90 quilômetros dali. E a morena descansava no estojo como se também entendesse. A vitória em Juazeiro não abriu portas. Abriu frestas. Décio voltou para a varanda do primo com R$ 3.500 e um troféu de barro que guardou dentro da trouxa embaixo da muda de roupa. Não tinha com quem comemorar. O primo deu um aperto de mão e disse que era bom. E a noite caiu igual a todas as outras, com o vento do Cariri entrando sem pedir licença. Mas alguma coisa tinha mudado. Usou parte do prêmio para pagar o concerto definitivo da morena com um luthier de Fortaleza que aceitou parcelar. R$ 450. O luthier examinou a viola em silêncio, abriu a boca 2 vezes sem falar e na terceira disse: onde você arrumou essa viola, olha a madeira desse braço. Olha o veio do cedro. Quem deixou esse instrumento apodrecer estava dormindo. Outra parte do prêmio foi em cordas novas e num estojo de couro legítimo. O que sobrou foi guardado para inscrição no próximo festival. Foi nesse período que um homem chamado Zé Honório apareceu. Zé Honório tinha 58 anos e tinha produzido 10 discos de forró e música caipira ao longo de 30 anos em Fortaleza. Sem nunca ter ficado rico e sem nunca ter parado. Tinha ouvido a gravação de Juazeiro por um amigo e foi atrás de Décio numa tarde de terça-feira. Onde você ensaia? Décio apontou vagamente para a varanda do primo. Zé Honório ficou em silêncio por alguns segundos. Rapaz, o que você tem na voz não se produz? Só se capta isso aqui, é raro. Fez uma proposta. Produção do primeiro formato estendido, estúdio em Fortaleza, divulgação nas rádios AM do interior do Nordeste. Em troca, Décio cedia 20% das apresentações pelos 2 primeiros anos. Era pouco. Era tudo Fortaleza. Final de 2019, finalista do Prêmio Nordeste de Música Regional. Sobral, 2020, primeiro lugar na Festa da Música do Sertão, nota máxima do júri popular. A maior votação da história do evento até então. Décio dormia na casa de parentes nos deslocamentos.
Comia o que aparecia e cuidava da morena com a mesma rotina de sempre. Cordas trocadas no tempo certo, chave de afinação limpa, braço descansado antes e depois de cada apresentação. Porque Décio sabia uma coisa que muitos esqueciam. Instrumento com problema não entrega o melhor do músico, nunca entrega. Foi nesse período que Raquel começou a notar. Primeiro foi uma prima que mandou mensagem com um vídeo de Sobral. Não é aquele camarada do seu pai. Raquel assistiu 2 vezes, guardou o celular, não respondeu. Ficou 3 dias sem conseguir parar de pensar. Não era culpa ainda. Era algo mais primitivo. O reconhecimento desconfortável de que ela tinha ouvido aquela voz durante anos vindo da varanda do rancho sem nunca realmente escutar. E o sertão estava escutando agora. Enquanto isso, Aristeu Vasconcelos começava a sentir o peso do que construiu. 3 anos seguidos de seca sem precedente. O açude da Boa Esperança secou até o barro rachar em setembro de 2021. O rebanho foi vendido a preço de osso. Os empréstimos no banco acumularam sobre si mesmos como terra úmida que cede devagar antes de desmoronar. A fazenda, dada como garantia anos antes, entrou no radar da execução. Aristeu tentou de tudo: renegociação, arrendamento de parte do pasto, empréstimo com um agiota de Quixadá que cobrava juros que não eram juros, eram punição, nada segurou. E então veio o Encontro Nacional de Música Caipira de Aparecida do Norte, em 2022, o maior festival do gênero no país. Décio subiu naquele palco numa tarde de agosto com o mesmo chapéu de couro de sempre e a morena no ombro. A arena tinha 12.000 pessoas. O céu estava alto e aberto como só o interior paulista abre quando o verão ainda não chegou, mas o calor já está lá, quando o nome foi chamado. Quem conhecia o circuito regional parou o que estava fazendo. Quem não conhecia aprendeu nos 4 minutos seguintes. A voz de Décio subiu pelo microfone e atravessou a arena como água que encontra a rachadura certa. A letra falava de um homem que saiu sem ter para onde ir e chegou sem que ninguém esperasse. E a morena respondia a cada estrofe com aquela voz de cedro que só viola velha tem. O júri demorou mais que o normal para anunciar. Quando anunciou, a arena explodiu. Campeão do Encontro Nacional. Melhor intérprete e melhor composição. Prêmio de R$45.000 e contrato de gravação com a maior produtora de música regional do Brasil. Décio desceu do palco, sentou na beira do palco com a morena no colo, encostou a testa no corpo da viola e ali, com um cheiro de cedro velho e suor e ar seco ao redor, ele chorou pela 2ª vez na vida. Diferente do primeiro choro, no degrau da varanda do primo em Crato, aquele tinha sido de perda. Esse era de algo sem nome fácil. Era a sensação de que a estrada tinha valido. Que cada madrugada fria e cada diarista de obra e cada porta fechada tinha uma razão que ele não conseguia ver na época. Mas que estava ali o tempo todo. Zé Honório na coxia ficou de pé sozinho antes de todo mundo. Foi nessa noite que o segundo conflito entrou pela porta dos fundos. Décio estava no celular respondendo mensagens quando recebeu uma ligação de número desconhecido. Atendeu. A voz do outro lado era de um empresário de São Paulo interessado em assinar um contrato de exclusividade por 5 anos. Deram um número, era alto. O tipo de número que faz a respiração travar por 1 segundo. Com essa voz e essa história, a gente transforma você em produto nacional. Só precisa que você deixe o sertanejo de raiz de lado e grave o que o mercado quer ouvir. Décio ficou em silêncio por 3 segundos. Não estou à venda. Boa noite. A voz do outro lado ficou seca. Vai se arrepender disso? Não preciso. Boa noite. Desligou. Você acredita que quando alguém começa a subir de verdade, sempre aparece alguém tentando comprar o que não consegue copiar? Ou existem vozes que o dinheiro simplesmente não alcança? Em março de 2023, a Fazenda Boa Esperança foi a leilão judicial no Fórum de Quixadá. Décio soube pelo Zé Honório, que viu o edital numa página de licitações. Ligou para o advogado Dr. Cláudio Paiva numa manhã de segunda-feira.
A instrução foi curta: compra. Pagou R$ 980 mil à vista. Dinheiro de prêmios, contratos de gravação, shows e patrocínios de marcas de instrumentos que chegaram depois de Aparecida, como chuva que vem depois que a terra já estava com sede há tempo. No dia em que foi tomar posse, Décio vestiu uma camisa de linho por cima da calça de algodão. Calçou uma bota de couro legítimo e desceu de uma Rix prata na frente da sede da Boa Esperança. Raquel estava na varanda. Aristeu estava atrás dela. O silêncio durou 6 segundos. 6 segundos que pesaram mais do que todos os anos anteriores somados. Aristeu abriu a boca. A voz saiu quebrada, como coisa que racha por dentro antes de aparecer na superfície. É o camarada, o camarada. Décio desceu do carro, caminhou até os degraus da varanda e parou. Olhou para o homem que tinha estendido uma viola torta com 2 dedos e dito que era o que ele merecia. Não havia raiva no rosto de Décio. Havia algo mais difícil de sustentar do que raiva. Havia calma. A calma de quem não precisa mais de nada do que está diante dele. Camarada com muito orgulho, seu Aristeu. O Dr. Cláudio Paiva entregou a notificação formal. 72 horas para desocupar o imóvel. Raquel baixou a cabeça. Não olhou para Décio naquele momento, não conseguia. Olhou para o terreiro de barro vermelho que pisou a vida inteira achando que era seu. E sentiu pela primeira vez o peso real de tudo que o pai construiu e deixou cair e de tudo que ela tinha ignorado por conveniência. Os meses seguintes foram duros para Raquel e para Aristeu. Apartamento de 2 quartos num bairro popular de Quixadá. Aristeu, que nunca tinha lavado um prato, passou a cozinhar feijão verde num fogão de 3 bocas. Raquel continuou dando aula e pagou as contas com o 13º. Foi nesse período que ela começou a escrever para Décio. Mensagens longas, cheias de palavras que nunca tinha dito em voz alta. Disse que estava arrependida, que sempre admirou algo nele sem saber nomear o que via, e que sentia vergonha do modo como agiu. Décio leu todas, não respondeu nenhuma. Não por crueldade, por cuidado. O que ele tinha guardado por anos era frágil da forma que só as coisas muito antigas ficam frágeis. Resistiu a tudo, mas precisava ser tocado com cuidado ou rachaava. 3 meses depois, numa manhã de sábado, Raquel apareceu na porteira da Boa Esperança. De ônibus, com uma sacola de pano e os olhos que não escondiam as semanas difíceis. Tem uma moça aqui que diz que precisa falar com o senhor. Décio foi até o portão. Quando viu Raquel ali sem carro, sem a postura de filha de coronel, viu pela primeira vez a mulher que existia por trás de tudo aquilo. E ela viu nele não o camarada, não o campeão, mas o homem que tinha olhado para ela de verdade quando ninguém mais olhava. Ele não a perdoou naquele dia, preciso de tempo. Raquel voltou para Quixadá de ônibus. Voltou na semana seguinte e na outra. Na 4ª visita, Décio estava esperando na porteira com 2 cavalos selados, não disse nada. Apenas deu a rédea do 2º cavalo para ela. Ela montou sem perguntar para onde iam. Andar a cavalo também é isso. Confiar no caminho sem conhecer o destino. Ele levou ela até a varanda dos fundos, onde a morena ficava pendurada num prego de aço sobre a parede de adobe. Décio parou, olhou para o instrumento por um tempo antes de falar. Essa viola era invisible, igual eu. Seu pai deu ela para mim como se fosse lixo. E ela me deu tudo. Raquel se levantou devagar, caminhou até a viola e encostou a mão aberta na madeira escura. O cedro estava quente do sol que entrava pela janela. Macio, com aquela textura de instrumento bem cuidado que parece diferente de um que só parece estar bom. Ela chorou como nunca tinha chorado. O namoro começou devagar, sem declaração, sem rede social, sem espetáculo. Construído em gestos pequenos que valiam mais do que discurso. O café que ela trazia na temperatura certa. A porteira que ele abria para ela passar antes de abrir para si mesmo.
Uma mão que encontrava a outra no escuro da varanda enquanto os grilos enchiam o silêncio do sertão. O nome dela sem o dona, que ele nunca tinha usado, mas que a ausência dizia tudo. Aristeu soube e não aprovou. Minha filha com o camarada que varreu minha fazenda. Ele não varreu, pai, a seca varreu. Ele só comprou o que sobrou, e foi o único que quis comprar. Aristeu adoeceu 7 meses depois. Pressão alta, diabetes e uma tristeza que nenhum remédio alcança porque não tem nome em bula. Internado no hospital de Quixadá, recusou a visita de Décio 2 vezes. Na terceira, estava dormindo quando Décio entrou. Deixou um envelope no criado e saiu sem acordá-lo. Dentro do envelope, havia um cheque com o valor exato das verbas rescisórias que Aristeu nunca tinha pagado. 7 anos de FGTS, aviso prévio, férias atrasadas. E uma nota escrita à mão, letra grande sem floreio. Tô devolvendo o que era meu de direito. Tô devolvendo porque não preciso mais guardar. E porque a sua filha me ensinou que carregar rancor é igual carregar pedra num matulão. Pesa para quem carrega e não chega a lugar nenhum. Aristeu leu, dobrou o papel com cuidado, não disse nada para ninguém, mas parou de recusar as visitas. Faleceu numa tefra de agosto, sozinho no apartamento. Raquel encontrou o corpo quando voltou da escola. No bolso do colete velho que ele usava para ir ao banco, a nota de Décio, dobrada e gasta de tanto ser aberta e fechada. Décio e Raquel se casaram na igrejinha de barro de Quixadá numa cerimônia com 30 pessoas. Ela usou um vestido branco sem enfeite, ele usou a fivela do Encontro Nacional no cinto. Não por vaidade, por memória. A morena ficou pendurada na parede da sala da sede, visível da mesa onde eles tomam café toda manhã, tiveram 2 filhos. Um menino chamado Aristeu e uma menina chamada Esperança, em homenagem ao avô difícil e à fazenda que foi palco de tudo. Hoje a Fazenda Boa Esperança é um centro cultural do sertão cearense, com estúdio de gravação para músicos da roça. Escola de viola e cantoria para filhos de trabalhadores rurais. E o maior festival de música caipira e sertaneja do Ceará, realizado todo mês de setembro. Décio treina jovens cantadores de famílias humildes. Banca inscrição e passagem para quem não tem. E nunca pergunta de onde o rapaz vem, nem quanto dinheiro a família tem. Pergunta só uma coisa: você realmente quer? Porque querer, ele sabe, é o único recurso que a seca não leva. Na entrada da fazenda, onde antes havia uma placa com o nome de Aristeu Vasconcelos. Agora uma placa de madeira escura com uma frase que Décio mandou entalhar com as próprias instruções, palavra por palavra. Ninguém nasce invisível. Alguém decide não ouvir e lá dentro, numa varanda de adobe onde o sol bate de um jeito diferente no fim da tarde, a morena descansa no prego de aço. Não sabe que foi ela. Uma viola torta, descartada, dada como esmola numa tarde de julho, que mudou a história de 2 famílias inteiras. Não sabe que sem ela aquele homem teria chegado ao crato e talvez ficado. Por ali sem motivo suficiente para levantar antes do sol. Sem uma parceria grande o bastante para atravessar a estrada de barro vermelho e chegar do outro lado diferente, ou talvez saiba. Viola guarda o que gente esquece. Se essa história tocou o seu coração, se você viu nela algo que reconheceu na sua própria vida, então você já entende o que ela quis dizer, que o descarte nunca é o fim. E o invisível tem valor que os outros ainda não aprenderam a escutar. E às vezes a maior virada da sua vida começa com uma viola torta na mão e uma estrada de barro que parece não ter destino. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque as histórias que chegam por aqui são exatamente essas, de gente comum que fez coisas extraordinárias. De instrumentos que salvaram músicos antes que os músicos percebessem que precisavam ser salvos. Você não vai querer perder a próxima.